Estimada comunidade do Senhor, palavras de Jesus Cristo, segundo o relato do Evangelho de Marcos, do capítulo 9, o versículo 30 até o versículo 37, na página 1390. Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37, na página 1390. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e, abraçando-a, disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me recebe, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Amados e amadas, que o Trino Deus seja presente comigo e com vocês nesse momento de reflexão. Por favor, não acertar-se. Desde que a gente se conhece como gente, almejamos ser grande. Quando a gente é pequeno, que nem a Laura, a gente olha para o pai e para a mãe e deseja ser grande como eles. A gente não só deseja ser grande, como deseja ser conhecido e admirado. E de preferência, nós almejamos estar no primeiro lugar. Não é verdade? A gente ama estar no alto do pódio, com todo mundo aos nossos pés. A gente pôde ver isto há poucos dias nas Olimpíadas e também nas Paralimpíadas. A gente deseja ver o mundo aos nossos pés. Se a gente lembra entre as tentações que o diabo fez a Jesus, levá-lo para o lugar mais alto e mostrar tudo aos pés do Senhor, é uma das tentações do diabo. Isso não é um privilégio só nosso, ou de quando estamos em plena campanha eleitoral, como nós estamos. Não. Jesus, em suas andanças pela Galileia e em Cafarnaum, ensina: quem quiser ser o primeiro, deve ser o último e servo de todos. E os discípulos cegos, tal qual eu e vocês, com a mesma doença dos nossos tempos, estavam ocupados discutindo pelo caminho, desfazendo do próximo, dando cadeirada no oponente, para definir quem deles era o mais importante e que estava mais tempo na mídia com o Senhor. É preciso ser honesto com a gente. A ideia de que, para ser o primeiro, eu deva ficar em último lugar e servir a todos, não foi ensinado pelos nossos pais a nós. E não é assim que a gente vive a vida hoje. Não é o que a gente vê acontecendo.
por parte da grande maioria das pessoas. Ser o número um vencedor, um sucesso, é o que a gente vê. O que a gente ouve por aí também é assim entre os meus familiares. Quando a gente se encontra, este ano eu bati as metas, eu fui o monstro das metas na minha empresa, quebrei os recordes estabelecidos. É isso que a gente percebe e ouve hoje. Tiago, em sua carta, tem razão ao dizer: vocês querem muitas coisas, a gente quer muitas coisas. Ele diz: vocês desejam ardentemente de tantas coisas, mas como não conseguem possuí-las, vocês brigam, lutam e matam. E é assim que funciona desde sempre. Ser o último servo de todos não é o que nós normalmente almejamos. Amada comunidade, Jesus pergunta não só para os discípulos do seu tempo, mas também do nosso tempo, sobre o que vocês estão discutindo ao longo do caminho. Qual é a prosa que vocês têm diariamente no entorno da mesa do café? Ou quando começa o mês, quais são as prosas que vocês têm? Quais são as metas que vocês têm? A pergunta, quando feita por Jesus, não teve resposta dos discípulos, apenas o silêncio. O silêncio é a confissão pública de que Jesus descobriu os seus planos. Eles foram descobertos, sendo gente interesseira, que enquanto caminha, vai definindo quem vai estar em destaque ou quem nós vamos deixar pelo caminho. Então Jesus sentou-se, chamou os seus e nesta manhã chama a gente e lhes diz: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todas as pessoas. A afirmação de Jesus é um convite, querida comunidade, à autorreflexão dos seus discípulos e também da gente sobre o que significa ser o primeiro. Jesus não está dizendo que não devemos ou não podemos ser o primeiro, e sim que a gente reformule a nossa compreensão do que é ser primeiro na Igreja de Cristo. Essa é a questão. Jesus não quer que a gente não seja o primeiro, mas Ele quer que a gente reformule a nossa compreensão do que é ser primeiro na Igreja de Cristo. E para clarear o assunto, Ele pega uma criança, que nem a Laura. Pega uma criança, coloca essa criança no meio do grupo, a abraça e diz: quem recebe uma criança assim em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe não está só recebendo a mim, mas aquele que me enviou, ou seja, o próprio Deus. Portanto, não percamos o foco, querida comunidade. Jesus não está falando sobre a criança, Ele está falando sobre o que a criança representa. Ela, no tempo de Jesus, é um símbolo de vulnerabilidade, de impotência, de dependência de alguém maior do que ela para sustentá-la, carregá-la e mantê-la. A criança depende de alguém, em alguém que ela possa se espelhar para aprender. A criança precisa de alguém para saber por onde andar, o que comer, hora de levantar e dormir. A criança nos dias de Jesus não tinha direitos, nem status, nem valor econômico. Ou seja, a criança está fora da ideia de ser o primeiro e o mais importante. Elas sequer eram contadas nas Sagradas Escrituras. 7.000 homens foram batizados, sem contar as mulheres e as crianças.
Às vezes ainda me encontro em algumas comunidades da nossa querida SLB onde as crianças também não são contadas, onde a gente não conta o pastor e a pastora porque eles não estão ali porque querem, porque tem que estar ali, porque estão trabalhando. Portanto, o que define a nossa posição não é o tamanho, o canudo, mas sim o nosso serviço e o cuidado com o próximo, independentemente da sua capacidade ou sua disposição de pagar ou retribuir o favor que a gente está fazendo. Esse é um dos motivos que nós, como igreja, acolhemos crianças no batismo. O sacramento a gente não merece. O sacramento a gente não paga e nem acessa por mérito ou por obra nossa. É presente daquele que se colocou em último lugar e a serviço da gente. Quando Jesus falou sobre amar os outros mesmo quando eles não nos amam, isso é colocar-se em último lugar. Quando Jesus falou de fazer o bem àqueles que não fazem o bem para a gente, isso é colocar-se em último lugar. Quando Jesus falou de emprestar sem expectativa de reembolso, isso é colocar-se em último lugar. Quando Jesus convida para jantar aqueles que não podem convidá-lo para retribuir o jantar, isto é colocar-se em último lugar. Nesses exemplos, Jesus está descrevendo o que é colocar-se em último lugar a serviço de todas as pessoas. Além disso, comunidade, o lugar mais alto do pódio é ocupado por nós quando perdoamos alguém que não pediu o nosso perdão. Até é fácil a gente perdoar alguém quando diz me perdoa, mas colocar-se no pódio do primeiro lugar ou do último lugar é alcançar o perdão mesmo para quem não nos pediu perdão. Colocar-se no pódio mais alto como cristãos é quando respondemos às necessidades das pessoas e quando recusamos pensamentos e ações de ódios ou de preconceito. Quando superamos o medo, quando derrubamos paredes e abrimos espaços para alguém que é diferente, que é vulnerável e que é necessitado, nós ocupamos o primeiro lugar. Quando recusamos receber, ou melhor, responder o mal com o mal, a violência com a violência, oferecendo a outra face, é o que nós exercitamos sendo o último lugar e a serviço de todos. Amada comunidade, ser o primeiro, o mais importante, não é algo a ser alcançado ou conquistado. É uma qualidade que surge das nossas vidas quando elas estão em conexões ou em conexão com a vida e a obra de Jesus. Alcançar o primeiro lugar é uma qualidade, é um exemplo de alguém que está conectado com Jesus. Para ir finalizando, pergunto a vocês: você quer ser o primeiro lugar? Estimada comunidade de Cristo, vocês querem ser o primeiro lugar? Claro que vocês querem ser o primeiro. Querem ser o primeiro? É bem simples para ser o primeiro. Jesus diz: quem quiser ser o primeiro, deve ser o último e servo de todos. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta tarefa de ser o último e o servo de todos, porque Jesus morreu no nosso lugar. Ele serviu a gente com tudo que é necessário, também para a fé na vida eterna, como nós vamos conversar depois ainda sobre a passagem do Lourival Neukamp, e também em Cristo nós temos este espaço especial com Deus na eternidade. Queremos ser o primeiro? Claro. Quem quer ser o primeiro deve ser o último e servo de todos e de todas. Amém.